construtivos são fundamentais em uma obra, principalmente quando a arquitetura foge do convencional, né? Se pede algo diferenciado, ao mesmo tempo que o arquiteto consegue ser despojado quando ele domina o que ele está fazendo, né? A técnica construtiva que ele vai fazer, ele consegue isso. Ele consegue criar formas diferenciadas usando materiais, por exemplo, mais regionais, assim dizendo. E aí ele, como a gente costuma dizer, brinca com o projeto. Eu te faço uma pergunta aqui provocativa. Foi o Revit que resolveu essa arquitetura aqui? Foi o ArchiCAD? Foi aí os mais complexos BIMs da vida? Não, né? Foi a cabeça do arquiteto e o que ele tem de repertório na mente dele. As ferramentas é uma maneira de execução, né, de demonstrar que pode ser desenhado no AutoCAD, pode ser desenhado até na mão, mas o que mais importa, de fato, é a expressão do arquiteto, o que ele pode fazer com tudo o que ele tem de repertório. Olha que interessante, né? Você viu os detalhes, que bonito ali, mas olha os detalhes aqui, ó. Não só esse detalhe, né, do pé aqui do encaixe, né, o porquê que ele faz esse tipo de encaixe, né, tem uma chapa metálica que entra, né, dentro dessa madeira, que é bem artesanal, e está em contato com a areia. Tem todo um porquê, né, muito provavelmente deve ter alguma base de concreto, ele acabou fixando isso para ter esse contato melhor, não ter ali a ação do tempo, né, direto, né, tá muito próximo da praia, deve ter muita umidade, então ele faz questão de fazer essa que a gente chama de transição, né, dessa estrutura para ela não estar direto em contato com o solo. O outro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, observe que a estrutura ela não é linear, ela, né, reta, né, assim dizendo, ela tem uma espécie de uma curva, né, quando a gente olha em planta, justamente para ela mostrar, né, esse formato de folha. E aí eu te pergunto, como que ele consegue fazer isso? Né? Olha o tipo de madeira que ele está usando, madeira laminada. E aí? Né, se o arquiteto não conhece a técnica construtiva, como ele faz isso com uma tora de madeira, por exemplo? É quase impossível, né? Ele pode ir recortando pedaços, né? Aqui também até foi recortado, né, pelo tipo da madeira, né? Mas são trechos muito pequenos, né, desse recorte para ele conseguir fazer. Opa, sair aqui do desenho. E aí a gente vê os detalhes, que esses detalhes são fundamentais, né? Ele deixa um trecho mais robusto no meio do pilar, né? Se a gente observar, tem um projeto muito legal que a gente viu do Norman Foster, que aí é um pilar metálico, mas é um pilar pontiagudo, e depois ele tem uma, uma área maior em cima, depois ele fecha de novo pontiagudo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a força de flambagem, né, assim dizendo, ou quando tem a compressão, né, de envergar esse pilar, está bem no meio. Né? A ponta de cima é de apoio, lógico que ele exerce uma outra força de perfuração, né? Mas aí ele faz todo, né, um desenho da chegada desse pilar na viga ou na laje. E o interessante da resolução, né? Claro, né? Um ambiente todo mais artesanal, um ambiente mais natural possível, né? Que a gente está vendo aqui. Mas vamos ver os detalhes que ele coloca aqui que são muito interessantes. Né? Tá vendo que ó, o madeiramento é curvado, né? Isso é muito interessante porque é difícil de se executar isso. Olha que interessante, né? Olha aqui na frente a principal curva, né? Se não é aqui também, né? Tem uma curva no outro sentido. Se não é um madeiramento madeira laminada né, nessa execução, muito provavelmente ele não conseguiria executar. O pilar é talhado, né? Então ele pega um tronco bruto e vai talhando. Muito bonito, né? Por sinal. Tá vendo como a arquitetura não se resolve, né? A arquitetura física não se resolve no
no tipo de software que eu estou usando, ajuda pra caramba, mas não se resolve ali. Olha que detalhe interessante, né? Que ele colocou a luminária dentro, né? Ora tem um tronco de madeira, outro tem bambu, né? Tá vendo? É um tronco fino aqui, né? De madeira, que muito provavelmente deve dar a estrutura, né? Vai estruturar mais. E aí, olha os detalhes, detalhe de estrutura metálica de novo, de fixação. Esse detalhe é difícil, né? De ele conseguir fixar aqui, se for só no encaixe, se for só parafusado. Então ele opta por isso, porque tem dois tipos de madeira. Se fosse um tronco, acho que seria até melhor, tá? O termo de fixação, mas como é uma madeira laminada, ele acaba fixando nesse tipo, né? Ele acaba usando esse tipo de detalhe. Aqui ele tem um recorte na madeira também, né? Para encaixar a outra viga. Isso é muito interessante, né? Ele recorta metade de cada uma. Isso é muito legal. A planta, né? A implantação, lindo, né? O projeto, por sinal. E aí os detalhes é o que chama atenção aqui, né? Quer ver? Olha o detalhe construtivo. Ó. Tá vendo como ele tem uma sapata até rasa aqui, né? Ó. Uma sapatinha rasa aqui. Mas ele tem umas ancoragens aqui, ó. Interessante, né? Eu acho que pelo desenho aqui ele só cortou, né? Para não ter o blocão aqui, mas eu acho que está ancorado num bloco, sim. E aqui, ó, você observa que tem um pilar, uma viga passando, né? Que é justamente essa viga aqui. E o parafuso, né? Perfurando, dois parafusos perfurando aqui. É um entendimento do desenho técnico. O arquiteto precisa saber sobre isso? Sim, precisa. Porque ele que vai dar... Se ele não soubesse, ele não daria aquele desenho, né? A forma daquele pilar, a curva. Poderia vir alguém e falar, olha, algum profissional de uma outra área e dizer, é o seguinte, você não vai conseguir executar essa madeira curva. E aí o projeto dele, que era exatamente, né, uma coisa mais orgânica, uma folha, né, a impressão de ser uma folha, não seria executado. Tá vendo só? E aqui, ó, o detalhe do pilar, olha que interessante, da fixação do pilar, né? Eu falei que era uma chapa, mas é uma chapa cruciforme, né? Uma chapa com duas extremidades que ele fixa nos dois sentidos. Olha que interessante aqui o detalhe da secção, né? Precisamos saber disso? Sim, precisamos e muito, né? Se não sabemos como se faz, não sabemos como nós vamos projetar. Olha que projeto legalzinho de se ver, de estudar e de ter ali como repertório na mente. Repertório é como um banco de dados, é um grande banco de dados que a gente vai somando. Uma hora você usa ele, pode ficar tranquilo que você vai usar sim, beleza? Um grande abraço no YouTube, plataforma matriz, no TikTok também.